Olá, pessoal. Como eu havia dito, né? Hoje é um dia especial, né? Você que quer ouvir a palavra de Deus, você que está determinado a aprender a mente do Senhor, eu estou aqui para falar contigo. Você que diz assim, bispo, eu quero que Deus comigo, eu quero que Deus me funcione. Eu ando perdido, eu ando me sentindo sozinho, eu ando chorando, eu ando com um vazio muito grande no peito. E eu queria que Deus me acolhesse nesse dia. Queria que Deus falasse comigo nesse dia. Queria que Deus me desse uma direção. De repente você está sem direção na tua vida. Saiba que a Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para os meus caminhos. Quer dizer, Deus te ilumina neste dia. Deus te traz luz para a tua vida, para que você venha crescer, para que você venha desenvolver. Muitas pessoas têm a vida estagnada porque elas têm desprezado as Escrituras, porque elas têm desprezado a palavra de Deus. Então, para aqueles que creem, para aqueles que acreditam na palavra de Deus, para aqueles que creem nos homens de Deus, é para que eu estou gravando esse vídeo. É para você que crê, é para você que acredita que Deus usa os homens dele para falar ao teu coração. Então é com você que eu falo neste dia, neste fim de manhã, né? Se aproxima do meio-dia, e eu queria aqui começar essa live com um alerta a todos vocês que me ouvem, que estão me vendo agora. Eu queria alertar vocês. Eu amo cada um de vocês que está me vendo agora. Tenha certeza que eu tenho um sentimento de amor por cada um de vocês. E eu quero proteger vocês com essa mensagem. Eu quero que vocês sejam protegidos, alertados por Deus com essa mensagem. A internet tem sido palco. Infelizmente, a internet tem sido palco de muita intolerância religiosa. Você deve ter visto já inúmeros levantes contra as religiões, é ou não é? Você já viu pessoas falando mal das religiões afro-brasileiras, viu ou não viu? Você já viu pessoas falando mal da Igreja Católica? Você já viu as pessoas falando mal de espiritismo, viu ou não viu? Você não já viu? Quem é que já presenciou sites? Quem já presenciou páginas, grupos de Facebook falando mal das religiões? Quem já presenciou? Eu acho que todo mundo que está me vendo já presenciou. Eu queria que você atentasse para a minha fé, para a Bíblia. Eu queria que você entendesse nesta manhã como Deus age com as pessoas que se levantam contra a obra dele. Eu queria que você entendesse como Deus, ele responde às pessoas que se levantam contra a obra dele aqui na terra. Eu queria que você entendesse que eu não estou querendo te colocar medo não, meu querido. Eu estou querendo colocar em você consciência de fé, para que você venha entender qual a sua posição diante de Deus, qual a sua posição diante de um homem de Deus, diante de uma mulher de Deus. Deus quer te ensinar hoje, agora, para que você tenha vida, para que sua vida não fique amarrada, para que a sua vida venha prosseguir, para que sua vida venha dar fruto. Você tem que entender o agir de Deus sobre essa questão da intolerância que se alastra no mundo da internet, principalmente.
Eu queria abrir para você aqui a Bíblia em Números 12. Números 12, versículo 1 diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, porque é cusita, com quem casara. Por quando tinha casado com uma mulher cusita. Quer dizer, Arão e Miriam falaram contra Moisés, que era um profeta de Deus, porque eles achavam que Moisés tinha casado com uma mulher que seguia um deus pagão. Eles estavam julgando Moisés precipitadamente, porque Moisés não fez isso. Ela era descendente de Abraão. Ela era uma mulher convertida, mas Arão e Miriam não acreditaram que Moisés tinha escolhido dentre as mulheres uma mulher de Deus e vieram acusá-lo falsamente. Quantas pessoas têm acusado os pastores falsamente? Quantas pessoas têm acusado as igrejas falsamente? Quantas pessoas têm se levantado contra os homens de Deus, contra as mulheres de Deus? Você deve conhecer alguém que odeia a igreja, que odeia pastor. Eu queria te dizer, meu querido, que Deus, Ele zela por tua alma, mas Ele zela muito mais pela palavra dEle. Ele zela muito mais pela direção que Ele dá na palavra. Então a Bíblia diz assim: E disse, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés: Arão e a Miriam, vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor e contra ele se acendeu e retirou-se. Você entendeu? Arão e Miriam se levantaram contra o profeta Moisés, acusando que ele tinha casado com uma mulher pagã, com uma mulher que não seguia o Deus de Israel, com uma mulher que não seguia o Deus da Bíblia. Só que era uma acusação infundada da parte deles. Você entendeu? Então se levantaram contra Moisés. Então Deus diz: não falo eu face a face com Moisés? Não fui eu que escolhi Moisés? Por que vocês não tiveram temor de se levantar contra o meu servo Moisés? É a mesma coisa que acontece hoje, meu querido. Não se levante contra a igreja. Não se levante contra pastor nenhum. Porque Deus zela pelos profetas. Deus zela pelas pessoas que Ele levanta para pregar a palavra. Tenha paz na sua vida. Não deixe a ansiedade te dominar. Esse pré-julgamento que se faz das igrejas, dos pastores, é fruto da ansiedade exacerbada que assola o mundo. Então a Bíblia diz assim: E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Quer dizer, Miriam se levantou contra Moisés e Deus a tornou leprosa. Meu querido, não fale nada contra a igreja nenhuma. Não fale nada contra pastor nenhum. Fique em silêncio, aprenda a palavra, ouça a palavra. Não se levante contra a igreja nenhuma.
As igrejas têm se levantado no mundo através do poder de Deus para te salvar, para te ajudar, para te libertar do mal, para te curar de toda enfermidade. Não é para te fazer mal, não. Não é para arrancar o teu dinheiro, não, meu querido. Porque quem instituiu a oferta e o dízimo foi Deus. Quem instituiu a oferta e o dinheiro que entra na igreja foi Deus. A Bíblia diz: roubará o homem a Deus. Todavia te dizemos, em que te roubamos? E Deus responde: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer, o homem, quando não devolve o dízimo e a oferta na igreja, ele rouba a Deus. Não é o pastor, não, ele rouba a Deus. Porque aquele dinheiro é para sustentar a obra de Deus. Você entendeu, meu querido? Então a Bíblia diz assim: por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Quer dizer, Moisés teve que interceder por Miriam, que se levantou contra ele. Você entende? Então diz assim: e disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Quer dizer, de acordo com a lei, se o pai cuspisse no rosto da filha, ela ficaria 7 dias envergonhada. Então esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu e acampou-se no deserto de Parã. Quer dizer, Miriam ficou 7 dias leprosa porque se levantou contra Moisés. Não se levante contra pastor nenhum. Eu estou te ajudando. Eu estou te alertando. Fique calada, fique em silêncio. Não fale mal de pastor, de bispo, de presbítero, de diácono, de igreja nenhuma. Deus quer te levantar, Deus quer te curar. Receba de Deus o melhor de Deus. Em vez de você criticar, ajude. Em vez de você derrubar, levante as pessoas que estão caídas. Levante o oprimido, levante o depressivo, levante o pobre. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Você entende isso? Melhor você ficar em silêncio e aprender. Aprenda com essa palavra. Aí você fala assim: mas bispo, Miriam ficou leprosa porque era Antigo Testamento. Negativo, negativo. Miriam ficou leprosa porque ela se levantou contra uma autoridade de Deus. Contra uma autoridade de Deus. Nós vimos essa história se repetir em Atos 13. A Bíblia diz em Atos 13, assim, versículo 4: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegamos a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e também tinham João como um cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta. Falso profeta. Então a Bíblia diz aqui que Paulo estava tentando pregar a palavra de Deus. Paulo estava tentando pregar a palavra de Deus e um falso profeta estava atrapalhando a pregação do evangelho. Você pode acompanhar. E o que acontece? Quando Paulo pregava o evangelho para um procônsul, Sérgio Paulo, o falso profeta vinha e retirava do coração do procônsul a palavra que o apóstolo Paulo pregava. Então, quando o apóstolo Paulo ficou sabendo que um homem estava atrapalhando a mensagem como um todo, o que foi que o apóstolo Paulo disse àquele homem que estava atrapalhando a palavra?
Ele disse: ficarás cego por um tempo. Quer dizer, o apóstolo Paulo mandou um homem ficar cego em nome do Senhor Jesus. Ele disse: eis contra ti a mão do Senhor, ficarás cego por um tempo. Quer dizer, Paulo lançou juízo sobre uma pessoa que estava atrapalhando a mensagem do evangelho chegar à mente de um homem que queria se converter. Então Paulo disse: eis contra ti a mão do Senhor, ficarás cego por um tempo. E a Bíblia diz que aquele homem ficou cego por um tempo, porque estava atrapalhando a palavra de Deus chegar no coração do homem. Atrapalhando, meu querido. Veja que o apóstolo Paulo lançou um juízo sobre aquele homem e Deus atendeu. E Deus atendeu. O próprio apóstolo Paulo, quando era perseguidor da igreja, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo achava que fazia um trabalho para Deus. Naquele tempo ele se chamava Saulo. Então ele concorria às cidades, ele perseguia os cristãos daquela época, ele colocava os cristãos na prisão. E a Bíblia diz que quando Paulo estava indo para a cidade de Damasco, Jesus apareceu para ele e brilhou sobre ele uma grande luz. E Paulo caiu do cavalo. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que é que a Bíblia diz? Que Paulo perseguia os evangélicos, Paulo perseguia os cristãos, mas quando Jesus apareceu para ele, disse: Paulo, Saulo, aliás, por que tu me persegue? Quer dizer, quem persegue crente, persegue Jesus. Quem persegue pastor, persegue Jesus. Você está entendendo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Não persiga os homens de Deus, não persiga a igreja de Jesus, meu querido. Você está perseguindo o próprio Jesus. Você que persegue a igreja de Jesus, você está perseguindo o próprio Cristo. Você que fala mal de pastor, você está perseguindo o próprio Cristo. Está na Bíblia, é bíblico. É bíblico. Você está entendendo? O apóstolo Paulo ainda ficou 3 dias sem ver, porque ele perseguia o povo de Deus. Desliga aí. Ele perseguia o povo de Deus. Você está entendendo? Paulo perseguia. Ele ficou 3 dias sem ver. Depois o homem de Deus, Ananias, foi lá e curou ele da cegueira. Depois Paulo se levantou como um grande profeta de Deus. Mas antes ele foi castigado por Jesus e ficou cego. Desliga. E ficou cego, você está entendendo? Eu queria que você entendesse isso. Mas você que quer ter um compromisso com Deus, você que crê, Deus é contigo. Você que diz assim: bispo, eu não falo mal de ninguém não, bispo. Eu não persigo a igreja de Jesus. Eu não persigo os pastores. Eu nunca vou ficar leprosa como Miriam. Eu nunca vou ficar cego como esse homem que se levantou contra o evangelho, não. Não, bispo, eu sou do lado de Jesus. Se você é do lado de Jesus, eu quero te dizer, Deus te chama para reinar com Ele. Deus te chama para conquistar com Ele. Deus tem milagre para te dar. Deus tem renovo para te dar. Você que está chegando agora, a Thalissa, a Salete, a Francilane, compartilha agora essa live. Porque Deus tem promessa para te dar. Deus quer te entregar a vida nova. Deus quer renovar os teus relacionamentos. Deus quer renovar a tua vida. Deus quer te levantar na terra para ser uma pessoa que vai salvar outras pessoas. Você que está entrando agora, deixa o seu like aí. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo agora, para que mais e mais pessoas venham ser alcançadas. A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e me achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abri-se-vos-á. Jesus Cristo disse: nada pedistes até agora, pedistes para que a vossa alegria seja completa. Então você que não tem, saiba que você não tem porque você não pede.
Você não tem porque você não pede. Você fala assim, bispo, eu não tenho fé. Ora, Cristo disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e você disser, ergue-te monte, esse monte se erguirá e se lançaria no mar. Esse monte é o problema que está na tua vida. Esse monte é a dificuldade que está na tua vida. Manda essa dificuldade embora. Pela fé agora. Manda esse problema embora. Diga assim, problema, vai embora agora em nome de Jesus. Sai da minha vida barreira. Sai da minha vida dificuldade. Sai da minha vida enfermidade. Sai da minha vida dor. Diga agora isso, em nome de Jesus eu estou curado. Em nome de Jesus agora eu estou próspero. Em nome de Jesus meu marido vai voltar. O meu namorado vai voltar. O meu noivado, ele vai ser restaurado agora. Toda mentira contra mim no meu trabalho cai por terra agora em nome de Jesus. Saiba que no nome de Jesus há vitória. Saiba que no nome de Jesus há poder. Há milagre no nome de Jesus. Você que está chegando agora, compartilhe essa live agora. Faça isso, meu querido. Ajude a propagar o evangelho da paz. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para ser profeta de Deus na tua casa, nos teus negócios, na tua família. Você que está chegando agora, aprenda uma coisa. Jesus tem o melhor para te dar. Jesus tem o melhor para te dar. Ele quer te fortalecer. Ele quer te salvar. Ele quer te mostrar um caminho excelente. Talvez você está agora sofrendo. Você está sentindo uma grande solidão. Saiba que Deus está na tua vida. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou não nesse quarto escuro não, meu querido. Deus é contigo para te livrar. Deus é contigo para te salvar. Deus é contigo para te dar renovação. Deus quer renovar a tua vida. Deus quer te fortalecer. Só que você tem que dar um passo. Você tem que dar o passo da vitória. Você tem que dar o passo da fé. Você não tem que ficar se lamentando. Você tem que avançar. Você tem que ser forte. Você tem que ser corajoso, porque Deus é contigo, Thalissa. Deus é contigo, Thalissa Ramos. Deus é contigo, Salete. Deus é contigo, Francilane. Digite aí você que está ao vivo, eu creio. Coloca assim, eu creio, bispo. Eu creio, bispo, eu creio. Digite aí, eu creio, bispo. Deus tem coisa para te dar. Você não tem que se acovardar não, meu querido, minha querida. Você tem que avançar. Você tem que prosseguir. Porque Deus, ele só faz aliança com o valente. Deus só faz aliança com o corajoso. Então Deus te chama hoje para ser coluna. Deus te chama hoje para ser valente. A Bíblia diz aqui, ó, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. São Pedro 3,9, quer dizer, apóstolo Pedro 3,9. Então Jesus, ele não está demorando não. Ele não está demorando, não. Deus age sempre na hora certa. Deus age sempre no momento certo. Agora você tem que ser vencedor. Você tem que ser guerreiro. Você tem que arregaçar suas mangas e partir para cima desse problema. A Bíblia diz, ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então Deus, ele está com o vencedor, ele está com aquele que acredita, ele está com aquele que se levanta de manhã e diz assim, ó meu Deus, seja feita a tua vontade. Jesus abençoe a todos. É isso mesmo, Emílio, essa fé aí, Emílio. Essa fé, meu querido, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Salmo 32, 7. A Bíblia diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, 1.
Então Deus é o teu socorro. Deus te assiste nesse momento de dor. Deus te assiste nesse momento de tristeza. Deus não te abandonou. A Bíblia diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Salmo 107:6. Deus te livra das tribulações, meu querido. Deus te socorre. Deus te socorre. A Bíblia diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Então Deus é contigo, Deus é contigo, não desanima, porque Deus é contigo. A Bíblia diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifica-te o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Confia no Senhor, meu querido, te entrega a Ele. A Bíblia diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Recebe essa paz do Senhor Jesus em casa. Recebe agora a cura milagrosa. Recebe a libertação do Senhor. Que você venha ser guardado pelo Senhor a partir de hoje, a partir de agora. A Bíblia diz: tu, ó Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas. 2 Samuel 22:29. Você entendeu, meu querido? Se apegue a Deus, se achegue a Deus, porque Deus tem o melhor para te dar. Deus quer te salvar. Deus quer restituir a tua vida. Ouça minha voz. Deus quer renovar a tua vida. Deus quer renovar o teu casamento. Deus quer renovar a tua vida financeira. Mas para isso você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar na palavra de Deus. Você tem que se entregar a Deus. Em vez de você criticar pastor, vai pedir a ajuda do pastor para a tua vida melhorar, para a tua vida crescer, para a tua vida ser abundante, porque Deus tem o melhor para ti. Deus tem o melhor para te dar. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça a luz dele invadir o teu peito. E que você venha ser uma testemunha viva dos milagres de Deus, da salvação de Deus, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima live, pessoal. Até mais.